Oi, que a paz de Jesus esteja no coração de todos e vamos novamente conversar um pouquinho, refletir sobre a parábola do mordomo desonesto ou parábola do administrador desonesto. Ela pode vir com esses dois nomes. Está em Lucas 16. A parábola diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a seu respeito. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo e agora o que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer, pensou ele. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. E então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? O administrador, o outro respondeu: 100 barris de azeite. O administrador disse: aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Pois eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Quem é desonesto nas pequenas também o será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E aí, a gente precisa parar um pouquinho e refletir sobre esta parábola, né? Inicialmente ela parece um pouquinho estranha, né? Porque o mordomo, o administrador, ele está prejudicando o patrão, né? Ele está tirando um pouco daquilo que é dele e o administrador e o patrão ainda elogia. Parece estranho, né? E também é difícil para a gente imaginar que Jesus, né, com a pureza desse espírito, a elevação espiritual de Jesus, ele fosse capaz de incentivar o uso dos bens materiais, né? Ele fosse capaz de pensar nisso aqui que a gente vive, que é a matéria. Jesus está falando da vida espiritual. Ele está nos chamando a atenção para que passemos a observar o nosso interior, a nossa consciência. É em nossa consciência que estão as leis de Deus. Todos nós sabemos, todos. Mesmo quando nós não usamos, nós não trabalhamos com as leis divinas, ela está na nossa consciência. Então, ele não está valorizando o lado material, ele está chamando atenção para o lado espiritual. Não tem como Jesus nos incentivar a usufruir os bens materiais. É um erro grande. E o que Jesus quer é justamente o oposto. Então, essa parábola mostra, né, que o mordomo, lá, o administrador, ele estava lesando o patrão, desperdiçando o seu dinheiro. E quando ele é descoberto que ele é demitido, ele acha uma forma
de fazer amigos, que são os devedores do patrão, diminuindo a dívida de cada um deles, porque dessa forma eles o veriam com melhor olhar, né, com bons olhos, como se diz, com mais simpatia, e poderiam ajudá-lo. Ele não teria que mendigar, seria mais fácil para que esses outros senhores pudessem recebê-lo e ajudá-lo. Então, a gente pode dividir essa narrativa da parábola em 4 partes. Primeiro, é a acusação, quando o mordomo ou administrador ele é descoberto, né, que ele está desperdiçando os bens do patrão, a ele é exigido uma prestação de contas. Então, aí foi a primeira parte, que é a acusação do mordomo ou administrador. O segundo é a estratégia. Ele usa de uma estratégia para ele se sair bem, né, dessa enrolada toda que ele se colocou. Então, o que ele faz? Convoca os devedores, diminui as dívidas desses devedores e aí ele vai se sentir mais seguro logo após ele ter sido demitido. Ele não vai ficar ali julgado, desperdiçado. Então, a terceira parte é o perdão das dívidas, de parte da dívida pelo administrador, da dívida dos devedores do patrão dele, né? Então, quem devia 100 passa para 50, quem devia 1.000 passa para 800 e por aí vai. Então, ele vai diminuindo a dívida. E certamente os devedores ficaram felizes, né? Foram para casa cheio de gratidão, afinal de contas, foi ajudado. E a quarta parte seria o elogio do administrador, do dono, né? Do patrão. Ele elogia, no final, ele elogia o administrador. E é surpreendente isso, né? Porque ele está elogiando a astúcia desse administrador para garantir seu futuro, né? Ele reconhece que a atitude do administrador foi desonesta, mas ele foi inteligente, né? Então, essa é a parábola que a gente vai julgar, vai refletir. Só lembrando sempre que a gente tem que tirar o lado material e levar para o lado espiritual, que é o que Jesus vem trabalhar com a gente, que ele vem nos ensinar. E Jesus usa dessa narrativa, né, inicialmente um pouco complexa, para nos ensinar grandes lições. Então, ele destaca, né, que os filhos do mundo são mais espertos em lidar com o futuro do que os filhos da luz. Então, os filhos do mundo somos nós, que estamos aqui. Então, a gente está sempre achando um jeitinho para levar alguma vantagem, para se sair bem, mesmo que muitas vezes isto seja à custa do sacrifício do outro, do próximo. Então, nós temos muita habilidade para lidar com o futuro dos nossos bens materiais. Então, a gente tem mais esperteza pensando na matéria do que os filhos da luz. Então, os filhos da luz são as entidades elevadas, né? Os espíritos evoluídos, que já não têm mais esse pensamento, que já compreenderam que essa vida material é passageira. E daqui ninguém vai levar nada. Nada, nada, nada. Nem o mais rico, mais poderoso do mundo inteiro vai poder levar alguma coisa quando voltar para a pátria espiritual. Só vai levar o que estiver na consciência e no coração. O resto fica tudo. Por isso é que ele chama atenção disso. Então, o administrador, ele foi elogiado pela astúcia dele, né, de usar os recursos. Então, ele garantiu o sustento dele do dia de amanhã. Mas Jesus tá mostrando pra gente aqui, ó, a lição é ter prudência,
é usar os bens materiais com sabedoria, pensando antes no destino certo dessa riqueza, de que forma ela vai ser útil. E a gente tem que pensar nisso pensando na vida espiritual depois. Então, se nós usarmos a riqueza apenas para benefício próprio, a gente tá granjeando amigos para nossa vida espiritual? Claro que não, né? Então a gente tem que pensar isso, porque ter dinheiro, ter riqueza não é pecado, não é problema algum. A essas pessoas que nascem, né, com essa riqueza, com tanto dinheiro, a eles é dada uma grande responsabilidade. Então, a riqueza ela tem que ser usada pensando no benefício dos outros também. E é desta forma que a gente vai granjear amigos quando voltarmos para a pátria espiritual. Não apenas os amigos, os falsos amigos, né? Daqui, mas a gente tem que pensar na vida espiritual. E ele destaca que aqui, nessa vida, nós somos apenas administradores. E ele diz: quem é fiel nas coisas pequenas demonstra capacidade de gerir as coisas grandes. Então, quem é fiel nas coisas materiais, quem sabe utilizar bem esses bens materiais, as riquezas, tudo que nós recebemos, não apenas dinheiro, mas tudo que nós recebemos, e a gente vai falar disso agora, a gente também vai ser capaz de administrar bem as coisas grandes, que são as espirituais. As coisas materiais são pequenas e muito passageiras. Se a gente pensar bem, viveu muito, 80 anos. O que são 80 anos perante a vida? Nada. Passa num piscar de olhos. A gente nem percebe que o tempo passou. Então, o que tem que nos chamar a atenção? Cada um de nós é servidor e administrador diante da vida e diante dessa obra maravilhosa de Deus. Nós somos servidores por quê? Porque nós trabalhamos na seara divina. Então, no universo, nós temos o nosso papel. Nós estamos ali para servir uns aos outros. Ninguém vive sozinho. Nós estamos ali para procurar ajudar dentro daquilo que nos é permitido. E por que nós somos administradores também? Porque nós vamos ter que prestar contas quando voltarmos à pátria espiritual. Tem até uma brincadeira, né? Que quando retorna, São Pedro está lá na porta esperando, né? Com a prancheta para fazer o peso, né? Das atitudes. Enfim, uma brincadeira. Então, nós vamos ter que prestar conta. Então, nós somos servidores, porque temos que trabalhar e temos que servir uns aos outros. E somos administradores, porque temos que prestar contas da nossa própria vida. Do que nós fizemos durante essa vida. Ninguém está aqui a passeio, isso é certo. Então, nós recebemos muitos recursos quando nós nascemos, todos nós. As pessoas são todas diferentes, umas são belíssimas, outras são inteligentíssimas, outra tem um carisma que difícil, outro tem alegria, outro vem com a voz, outro vem com o corpo, outro vem com habilidade, outro vem com fortuna, outro vem com autoridade, cada um com a sua característica, um recurso que lhe é dado. E aí a gente fica pensando que é só isso, mas não, vai muito mais além, vai além daquilo que a gente imagina. Vamos começar pelo nosso corpo físico. Ninguém pensa, né, muito no corpo físico. Nós temos que lembrar que o nosso corpo é o nosso veículo, é como se fosse o nosso carro.
Se você maltrata o seu carro, não troca o óleo, não põe um combustível bom, não faz revisão, né? Bate para aqui, bate para ali, daí a pouquinho ele tá rapidinho, ele vai ser destruído muito antes da vida útil que ele teria. Então, o nosso corpo é o nosso veículo nessa vida. Se a gente não tiver mobilidade do corpo, a gente vai ficar ali paralisado. O que também não impede de trabalhar, que a gente tem grandes exemplos. Um grande exemplo é o Jerônimo, que é conhecido como Gigante Deitado, que tem uma história linda. Tem um livro que chama O Gigante Deitado. Vocês podem procurar, quem gostar de leitura, é uma história belíssima. Ele era tetraplégico e fez um trabalho fantástico durante a vida dele. É muito linda a história. Bom, então nós recebemos corpo físico, uma saúde perfeita, a maioria de nós. Nós recebemos oportunidades de crescimento, com inteligência, e através de tudo isso a gente vai receber também as possibilidades de servir. E como é que nós estamos usando essa dádiva? Como é que nós estamos usando essa bênção? Quantas vezes nós não destruímos nosso corpo, né? Estragamos, buscamos doenças através dos nossos vícios, drogas lícitas, ilícitas, uso de álcool, quantas noites mal dormidas por excesso de trabalho ou por simplesmente satisfazer os prazeres físicos, né? Hoje em dia, tão em voga essa parte estética, onde as pessoas buscam cirurgias, procedimentos para ficar cada vez mais jovem, mais lindo, como se isso fosse impossível. E aí a gente passa a ver esses corpos transformados em coisas até monstruosas mesmo, de tão estranhas que as pessoas ficam, esquecendo que mesmo que a aparência seja linda, o espírito pode ser monstruoso, pode ser horrível. Então a gente esquece, a gente está só preocupado com a casca, esquecendo do interior, que é a grande obra, que é a parte importante, que é aquilo que nós deveríamos focar. E nós estamos aqui justamente para desenvolver essa parte interior. Não é simplesmente para passear. A gente vai ter que prestar conta de tudo isso, desse corpo que nos foi dado, das oportunidades de estudo e crescimento, de toda a fortuna que nos foi dada, tudo que nós recebemos, todas as oportunidades, da família. A gente desperdiça a oportunidade de estudar, de usar bem o tempo. Por que ao invés de ficar na rede social, a gente perde tempo com o dedo passando ali na tela, é muito tempo que a gente perde. Por que ao invés disso, não faz uma leitura edificante? Ocupa a mente com um documentário, sei lá, com uma música boa, um pouco de silêncio mental. Olha como as crianças de hoje estão aceleradas. É impressionante. Isso é por causa de tela. Então, a gente perde muito tempo apontando o dedo para o outro, criticando o outro, buscando justificativa para as nossas próprias dificuldades, para os nossos erros, sem pensar nos nossos vícios, sem pensar o quão pequeno nós somos perante a vida e o quanto nós estamos desperdiçando o tempo tão precioso que nos foi dado. Outra coisa importantíssima que nos é dada é o nosso lar. Quanto respeito nós deveríamos ter pelos nossos pais, principalmente que nos dão a vida, que nos acolhem com tanto carinho, que nos amam, cuidam de nós. Que respeito nós precisamos ter para com esses seres, né? Esses espíritos que com tanta bondade nos dá essa oportunidade.
Quantas vezes a gente desperdiça a oportunidade de convivência? Nossa, meu irmão é chato demais, insuportável, não dou conta. Não quero ficar no mesmo quarto que essa criatura. Quantas vezes a gente fala mal de tio, de irmão, de sogra, de mãe, de pai também. Quantas vezes a gente usa as nossas dores para criticar os pais. Ah, eu sou assim tímido, culpa deles, que quando eu era criança, os pais fazem aquilo que podem da melhor maneira, eles dão aquilo que têm. Eles tentam fazer com amor e com carinho, mas todos nós somos imperfeitos e a gente está aqui para aprender junto. Então a gente tem que aprender a entender e perdoar e buscar saída alternativa sem ficar só apontando o dedo. A gente tem muito trauma, muita dor, todo mundo tem, seus pais também têm. Eles também tiveram suas dificuldades, mas eles estão ali, tentando fazer o melhor. Quantas vezes a gente aponta o dedo para os cunhados, para as cunhadas, né, para os genros, para as noras, procurando defeito em tudo, perdendo a oportunidade de estar junto, de dar uma boa risada, respeitar o limite, o espaço do outro, né? A gente faz demais isso, esquecendo que quem está ao nosso redor são nossos melhores professores. São eles que vão nos ensinar a crescer e evoluir. Eles que vão nos ensinar a reconhecer os nossos vícios e aprender a conduzir esses vícios, né? Quando a gente entende um defeito, a gente procura melhorar. Esse trabalho é longo, ele não acontece da noite para o dia, mas a partir do momento que você reconhece, você já deu o primeiro passo, que eu acho que é o mais difícil. Então fica bem claro aí nessa parábola que Jesus, ele quer nos alertar que nós estamos aqui como servidores, como instrumentos para nos ajudarmos. Não é para viver uma vida egoísta. Embora todos nós sejamos imperfeitos, cheios de defeitos, estejamos no mesmo barco, todo mundo procurando melhorar, a gente consegue ajudar uns aos outros. E a vida oferece muitas oportunidades de trabalho. Às vezes o que acontece é que a gente tem preguiça de enxergar ou de buscar. A gente quer mais conforto, né? Pensar no benefício do outro, a gente não pensa muito, não. E é esta prestação de conta que nos vai ser exigida na pátria espiritual. Porque quando a gente usa, né, as oportunidades que nós temos aqui para granjear amigos, a oração desses amigos, né, a gratidão deles transformada em oração, em prece, vão emitir a cada um de nós uma boa energia, vão emitir luz e vão nos ajudar. Então, quando a gente sentir raiva, aversão por um irmão, vamos pensar que ele é um irmão cheio de defeitos da mesma forma que nós somos. E que se a gente pensa mal dele, a gente está emitindo uma energia ruim para ele e para nós, porque tudo que a gente entrega para o universo devolve para nós. Então a gente está recebendo isso de volta. O outro, ele não vai deixar de existir porque você acha que ele não é simpático, você acha que ele é intolerante, você acha que ele é abusivo. Então não adianta você ficar guardando esse sentimento, né? Vamos fazer um trabalho de prece para ajudar aquela pessoa que tanto te incomoda. Lembrando também que o que incomoda no outro é o que está na gente, então a gente tem que prestar atenção nisso. O Chico Xavier, eu sempre comento isso, porque eu acho fantástico do Chico. Ele sempre, quando alguém pedia desculpas, né, ele falava, não tenho nada a desculpar, porque eu não me senti ofendido. Olha que lindo, gente. Então, quem fica magoado, quem fica com raiva, quem fica sentido, somos nós. O outro, de repente, ele nem percebeu que ele fez algo, que ele te deixou desconcertado, que ele te deixou chateado, que o comportamento dele é assim.
Então, o problema é seu, é você que está criando isso e é você que vai sofrer com isso. E você vai ter que resolver isso. Nós somos responsáveis. Então, a gente tem que pensar muito bem nas nossas atitudes e meditar sempre sobre o nosso comportamento e sobre os nossos vícios e virtudes. A gente tem sempre que olhar para dentro de nós e perceber se hoje nós estamos melhores do que ontem ou se estamos iguais. Porque a tendência é que a gente melhore. Então, se você está do mesmo jeito, presta atenção, dá um jeito, começa a dar pulo, porque todos nós seremos cobrados, teremos que prestar contas. Então, a gente tem que evoluir, então a gente tem que nos ajudar e ajudar o próximo também. A gente fica sempre achando que quem tem riqueza, que é privilegiado. Olha que erro, será que Deus vai privilegiar um em benefício do outro? Será que isso é verdade? Eu não acho. As coisas são muito bem colocadas, o universo é muito perfeito, as leis divinas são difíceis, São simples, mas para nós são difíceis de serem entendidas. Então, cada um que recebe alguma riqueza tem que prestar conta dela. Então, a riqueza material não é problema nenhum. O problema é o que você faz uso. E a gente fala muito, de artista, problemas, vida pessoal. Nós, adoramos fazer isso, enfim. Eu não gosto não, sabe? Mas não sou perfeita, mas porque eu não tenho o hábito de ver rede social, essas coisas. Mas, enfim. Eu estava assistindo um vídeo sobre o Michael Jackson, que agora está em voga por causa do filme dele. E no filme, e num desses vídeos, conta que ele... que tinham duas gangues, se não me engano, em Los Angeles, que brigavam o tempo todo e viviam em guerra, e era aquela coisa, E o Michael resolveu ir convidar essas gangues para participar de um dos clipes que ele estava fazendo. Eu até estava assistindo aquele clipe que ele fez em Salvador, por causa do filme, e aí vem esse clipe de um documentário, Ele convida as gangues para poder dançar. Então esses jovens são treinados, Eles passam por aquele processo para aprender a dança, o coreógrafo trabalha com eles, e eles gostam tanto que eles desistem daquilo que eles estavam fazendo, e Michael Jackson paga para eles, as aulas de dança, e eles começam a fazer um trabalho diferenciado. Então, é um exemplo de um bom uso da riqueza. E que as pessoas muitas vezes não sabem. Quando tem os grandes artistas, os grandes nomes, pensam só nas coisas ruins que saem nas redes sociais, Mas tem o outro lado bom. E tem muito exemplo, com certeza, se a gente for olhar, tem exemplo demais. Então, vamos lembrar sempre, a quem muito é dado, muito será cobrado. Quem recebe uma grande oportunidade, também tem uma grande oportunidade de servir. Então, não é só receber, tem que devolver também, Então, de alguma maneira, vamos prestar contas. Então, nessa parábola, nós temos o patrão, o Senhor, que é Deus, o mordomo ou administrador, que somos nós. E então, o Senhor das terras, que é Deus, e o mordomo, que somos nós, o administrador infiel somos nós vamos ter que prestar conta. E aí, temos que parar para pensar o que nós fazemos de tudo que nós recebemos, de todas as riquezas que nós recebemos. Cada um, já falei, cada um recebe o talento que precisa nessa vida. E o que a gente está fazendo com esses talentos? Nós deveríamos multiplicá-los. Então, precisamos parar o tempo todo para pensar nisso, como multiplicar esses talentos que nós recebemos. No livro Fonte Viva, do Chico, diz assim:
A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino, um favor divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um grande benfeitor. E a experiência benéfica é uma grande conquista. Então, a oportunidade de trabalhar é uma bênção. Que coisa boa! Como é bom servir, como é bom a gente aprender com o outro, como é bom a gente conseguir enxergar o outro, a dor do outro. A possibilidade de servir é um obséquio divino, é uma caridade que Deus nos faz, porque é através desse trabalho de servir que a gente consegue evoluir, que a gente consegue ver o outro e que a gente aprende a amar. Aprender é uma porta libertadora. Gente, como é bom aprender, como é que abre os horizontes, o pensamento da gente. É como se, imagine, você está no centro da cidade, né, na praça principal, e você quer achar um pequeno detalhe. Então você olha da mesma altura que você está e você não consegue perceber. Então você sobe, né, num edifício de 6 andares, a sua visão é outra. Então, quando você aprende, quando você usa sua mente, o seu raciocínio, o seu intelecto, abre, é uma porta libertadora. Você se liberta de muito preconceito, de muitos conceitos errados. Você tem uma visão totalmente diferente. Como é bom aprender. O tempo é um patrimônio, não tem valor. Tempo que foi, não volta mais. Quem perdeu, perdeu. Então, aquelas horas que você passou lá na rede social arrastando o dedo, acabou. Você não tem oportunidade de voltar e recuperar. Aquele abraço que você deixou de dar ao seu filho porque você estava ali ocupado demais, trabalhando, ou exagerando, ou na rede social, ou, sei lá, tomando uma cerveja, fumando um cigarro, não sei, qualquer coisa, assistindo filme. Então, aquele abraço que você não deu, você perdeu a oportunidade. Ao invés de dar 2, talvez você consiga dar só 1. O lar é uma dádiva, uma escola. Onde nós vivemos é onde nós aprendemos. Como é difícil lidar dentro de casa quando tem problema. Aquele irmão chato, aquele pai julgador, aquela mãe cri-cri insistente. É muito difícil para todos nós. Todo mundo tem problema dentro de casa. É difícil encontrar uma família que é tudo certinho. Por quê? Porque eles são nossos professores. E os nossos amigos, que coisa boa, são nossos benfeitores, né? São os que nos dão o ombro, no ouvido, dão risada com a gente, é sempre bom demais. E quando a gente tem uma experiência que faz bem pra gente, que conquista, que aprendizado, como é bom. Então, perguntemos, né, o que nós temos feito de todas essas oportunidades que nós temos recebido. A gente pode concluir na parábola. Primeiro, Jesus fala, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá para servir a dois senhores, não tem como. Então você tem que escolher entre o dinheiro e Deus. Mas não quer dizer que você tem que ficar na miséria, né? O largar tudo, como João Batista, né? Que ele se alimentava de mel, frutas silvestres, a roupa dele era de couro de animal, ficava no deserto, não tinha casa, não precisa. Não há necessidade, você pode fazer usufruir da matéria, saber fazer um bom uso dela. É necessário que a gente pare para pensar no espírito, esquece um pouco da matéria.
E o que significa esse campo do espírito para reduzir a dívida do outro? Pensar do lado espiritual de modo a reduzir a dívida, de modo a reduzir a dor do outro. Então Jesus quer que nós nos auxiliemos, que a gente aprenda a enxergar o outro, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, enxergar o outro, um irmão como nós, imperfeitos, buscando melhorar, cheio de vício, cheio de defeito, cheio de dor, cheio de trauma. Então, vamos olhar para ele com mais caridade, né? Ao invés de julgar, pelo menos só observe, já é um caminho. Então, a gente precisa mudar esse nosso conceito em relação ao outro, né? Aprender a servir. Quando nós ajudamos algum tutelado que nós conhecemos, a gente vai receber em dobro, porque a gente recebe a gratidão da pessoa que a gente conhece e recebe a gratidão do tutelado dele. Então a gente recebe mais. E não é que a gente tem que fazer as coisas pensando nisso, em receber a recompensa. Mas é o que acontece. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Faça o bem. Faça a sua parte, o que está na sua consciência. Mas isso acontece, isso é da lei da vida. À medida que a gente ajuda, a gente diminui o débito do nosso companheiro, porque todo mundo aqui tem todo mundo que está vivo tem uma função, tem um aprendizado, né? Então, a gente vai diminuir a dor do outro e, de certa maneira, nos ajuda também. E de tanto, isso o apóstolo Pedro que falava, de tanto servir, de tanto fazer o bem, nós aprendemos a amar. E como que a gente pode imitar essa atitude do mordomo? E como que a gente pode diminuir esse débito das criaturas? Então, palavras que consolam, um ombro para confortar. Todas as vezes que você ajuda alguém a sair do desespero, né? Sai do desespero para esperança. Sai do fundo do poço e vem para a superfície. Toda vez que você ajuda a alimentar o espírito de alguém, que ajuda a alimentar o corpo físico também, porque muitas pessoas precisam disso. Toda vez que você ajuda a tirar um irmão da ignorância, ajuda-o a lidar com o sentimento de culpa, tudo isso vai ajudar depois na hora da prestação de contas. E a gente não pode esquecer que Deus é amor, justiça, misericórdia. Mesmo com todas as nossas imperfeições, Ele não nos abandona. E todos estamos juntos como colaboradores na construção de um mundo melhor para todos. Então ele fala, granjeais amigos, amigos sinceros, devotados pelo uso correto dos bens materiais, porque toda dificuldade do homem sobre a terra está em assumir a atitude correta em face dos bens materiais. No livro de parábolas do Caibar Schutel, ele fala muito sobre fidelidade nessa parábola, né? Ele fala sobre a fidelidade e a firmeza de caráter. Então ele pergunta, somos fiéis com os nossos deveres? Todos nós sabemos os deveres que nós temos. A gente pode não aceitar, fingir que a gente não sabe, mas todos nós sabemos. Então, somos fiéis aos nossos deveres? Entendemos o convite do Mestre para seguirmos as leis de Deus, para tentarmos nos melhorar a cada dia, buscar a nossa evolução, o nosso crescimento? Claro que muita dificuldade a gente tem o tempo todo, né? Mas esse convite generoso do Mestre, ele tem que ficar vivo na nossa mente, apesar da gente não conseguir compreender esses ensinamentos evangélicos. A gente sabe, tem esses ensinamentos na mente,
mas a gente tem dificuldade de colocar em prática. Então, tudo bem que é difícil demais pra gente, mas a gente precisa manter isto. Porque um dia, quem sabe, né, como dizia o apóstolo Paulo de Tarso, ainda que demoremos, um dia faremos a mesma pergunta: quem me separará do amor de Cristo? E, na verdade, é complicadíssimo viver, mas se a gente pensar bem, deveria ser fácil, né, de seguir as leis de Deus. O Buda, ele tem 8 princípios, né, que ele resumiu, que ele chama do caminho óctuplo, são 8 passos para ser feliz. Mas esses 8 passos são complicados de fazer, mas são fáceis de entender. Então vamos lá. Como ser feliz segundo Buda? 1. Ter a compreensão correta. O que é isso? É você entender quem você é perante a vida, perante o universo, quem somos, naquilo que cremos, quem nos rege, quais as leis da vida. Nós sabemos que a gente está aqui, que tem as leis da vida, querendo ou não querendo, as leis da vida, elas existem. Então, a gente tem que ter uma compreensão correta sempre. 2, é o pensamento correto. Então, se a gente compreende quem nós somos, quais são as leis, para que nós estamos aqui, vamos pensar da mesma forma. Pensamento correto. Não adianta nada eu saber os ensinamentos e ficar com um pensamento atrapalhado, né? Então, vamos pensar de acordo com as verdades espirituais. O que adianta você conhecer as leis de Deus, conhecer as leis da vida e ficar pensando, nossa, eu vou me vingar porque o que essa pessoa fez comigo é indesculpável, e você fica com aquela raiva. Então, você não está pensando corretamente. Então, você tem a compreensão correta, mas não está com o pensamento correto. Se você compreende o correto, você pensa correto, você precisa falar corretamente. Então, se você pensa corretamente, né, mas você fala outra coisa, o que adianta isso, né? Então, na hora de você falar, você vai falar ao contrário daquilo que você está pensando. Então, compreensão correta, pensamento correto, fala correta. Fala correta, o quarto é ação correta. Se você falou, coloca em prática, você tem que agir de acordo. Então, você vai lá e prega, né, para todo mundo que tem que cuidar da família, tem que ser paciente, tem que não sei o quê. E aí, quando você tá lá dentro de casa cuidando, você é simplesmente um carrasco. Então, é um pai de família agressivo, é uma mãe de família opressora, você olha para um filho e fala, ai menino, você é o karma da minha vida, você é o peso que eu carrego, sei lá. Então, não está tendo uma ação correta. Voltando, compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta. 5, meio de vida correto, viver corretamente de acordo. Ser vigilante, você tá sempre ali, ó, vigiando, olhando para você mesmo, para dentro de você e conferindo. 6, ter um esforço correto. É você se autodisciplinar diariamente. Você vai se esforçar, não é fácil. Então, estar atento, se esforçar para ter atitude, pensamento, a fala, tudo igual. Olha para você e fala, eu hoje acho que eu tô melhor do que ontem.
Então eu estou me esforçando, você tem que se observar o tempo todo. 7, atenção, tem que ficar ali, ó, olhando para você o tempo todo. Você mesmo olha para você, presta atenção. Santo Agostinho, ele falava, sempre no final do dia eu volto para dentro de mim mesmo e procuro saber as minhas atitudes durante o dia, se eu magoei alguém. Então, aí você passa lá e fala assim, briguei com meu vizinho. Ah, mas ele é um idiota mesmo, cara chato. Nossa, no trânsito tive que dar uma fechada porque... Não, dirige mal demais, você viu? Tava travancando o trânsito todo. Você tá sempre achando uma justificativa para a atitude. Então, não adianta nada, a gente tem que se observar. Então, a gente tem que estar atento, ter a atenção o tempo todo. E a última, que é a concentração. É você parar alguns minutos. Quando a gente fala nessa concentração, nessa meditação, não quer dizer ficar lá na posição de lótus, né? E fechar os olhos e ficar ali sentada. Não, não é isso. Você pode meditar sobre a vida lavando louça, varrendo a casa, atravessando a rua, pegando um ônibus. Não há necessidade de você tirar um tempo só para você fazer isso. Muita gente fala, não tem tempo para isso não. Quando eu deito, eu já apago, que eu estou morta, exausta. Sim, a vida não é fácil. Mas quando a gente quer, a gente consegue um minutinho para fazer essa meditação, essa concentração. Então, segundo o Buda, esses são os 8 passos para uma pessoa ser feliz, que é o que Jesus nos chama atenção nessa parábola, né? Para a gente pensar nas coisas espirituais. As coisas materiais são importantes, mas temos que pensar no espírito, no que a gente está fazendo aqui e agora, porque depois vamos ter que prestar contas. Então, voltando no Buda, o caminho óctuplo são os 8 passos: compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço, atenção corretos e o último, meditação ou compreensão. Estejamos sempre atentos, com bastante atenção sobre nós mesmos e a nossa caminhada, e que Deus nos abençoe e Jesus esteja com todos nós.